Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje tem vários ensinamentos para a nossa vida e eu gostaria de privilegiar um ponto: a virtude da obediência a Deus, da obediência nas coisas difíceis, da obediência quando exige de nós um sacrifício para obedecer. No Evangelho de hoje, diz aqui, o Evangelho de hoje, não sei se vocês perceberam, ele começou com o mesmo versículo com o qual havia terminado no domingo passado. No domingo passado, terminou com Jesus dizendo: hoje se cumpriu esta palavra da Escritura que acabastes de ouvir. Jesus estava na sinagoga de Nazaré. E o Evangelho de hoje é uma continuação. Jesus continua lá na sinagoga de Nazaré e ele começa a ensinar. Diz aqui que todos davam testemunho. Estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 22. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Isto é, ele é um dos nossos. Isto é, José havia criado Jesus lá em Nazaré, embora Jesus não tivesse nascido em Nazaré, mas ele se criou em Nazaré, e agora ele era um filho ilustre que voltava à sua cidade, porque ele já havia começado o seu ministério, tinha feito muitos milagres, em Cafarnaum principalmente, de modo que, quando ele chegou a Nazaré, a expectativa era que ele fizesse em Nazaré, na sua cidade, aquilo que ele havia feito em Cafarnaum. Ora, se ele fez em Cafarnaum, quanto mais ele fará aqui na sua cidade. Nós temos direito, ele é cidadão nosso, ele é quase nossa propriedade, ele vai corresponder às nossas expectativas, ele vai fazer isso que nós estamos esperando. E o que é que acontece, meus santos? Jesus frustra a expectativa deles. Eles estão lá dizendo: ele não é o filho de José? E Jesus diz: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Mas Jesus não ia fazer, porque Jesus sabia que aquela não era a vontade do Pai. Meus irmãos, Jesus ele já havia iniciado, mas ele está no comecinho do seu ministério. E começar já com problemas não seria a melhor coisa. Mas Jesus não estava disposto, para fugir de problemas, desobedecer ao seu Deus e Pai. Jesus não estava disposto para, de alguma maneira, ganhar a simpatia dos seus concidadãos, perder a simpatia com o Pai. Aqui, meus irmãos, é de um ensinamento imenso para nós. Isto é, Jesus, ele é nosso Salvador e é nosso exemplo. Então ele nos ensina com a sua atitude aquilo que a Sagrada Escritura diz, que mais vale agradar a Deus que aos homens. Jesus tinha tudo para ganhar Nazaré. Se Jesus realizasse pelo menos a metade, se Jesus pelo menos realizasse a metade dos milagres que ele havia realizado em Cafarnaum, ganhou no papo. Todo mundo iria gostar do seu filho ilustre, poderoso e famoso. Mas aquela não era a vontade de Deus. E ele então, percebendo isso, ele já deixa claro que ali ele não realizará milagre algum. Meus irmãos, vocês percebem que isto
que este exemplo de nosso Senhor, e o maravilhoso é que Jesus nos dá o exemplo e a graça para seguir o seu exemplo. Então, imagine a aplicabilidade desta atitude, dessa postura na nossa vida. Isto é, de procurar na própria vida obedecer e seguir o impulso dos conselhos de Deus. Quantas vezes, muitas vezes, não são poucas vezes, eu estou aqui até enfatizando para dizer que isso, infelizmente, acontece muito frequentemente. Vem alguém e diz assim: padre, participo de um grupo de WhatsApp e algumas conversas, brincadeiras, piadas, imagens ali saíram e eu vi. E a pessoa vem se acusar no confessionário daquele pecado, isto é, ela viu, ela se deleitou com aquela piada, com aquela brincadeira, com aquela imagem, com aquele vídeo. E aí eu vou, tudinho, ouvi a confissão, aconselhei e digo: meu santo, minha santa, infelizmente, geralmente são os homens. Meu santo, então acho que está na hora de sair desse grupo, porque ele se tornou uma ocasião próxima de pecado. A moral católica nos ensina que nós não evitamos apenas o pecado, mas evitamos também a ocasião próxima. Se eu sei que andando com aquelas pessoas eu muito provavelmente cometerei pecado, eu preciso me afastar daquelas pessoas. Se eu sei que indo àquele lugar eu muito provavelmente eu vou me exceder na bebida, eu não vou então para aquele lugar, porque aquele lugar se tornou uma ocasião próxima de pecado para mim. Se eu sei que ir com a minha namorada para a casa dos meus pais, quando os meus pais não estão em casa, isto é sempre, né? Você não precisa nem saber, assim, você não precisa nem dizer que isso para mim é uma ocasião próxima de pecado. Isso é uma ocasião próxima de pecado para qualquer namorado e namorada. Ele nunca deve ir para a casa do seu namorado ou da sua namorada se os pais não estiverem ali presentes. Então, se você sabe e você vai com a sua namorada ou você vai com o seu namorado, mesmo que vocês não cometam pecado, resistam, vocês já se expuseram a ele e de alguma maneira já são responsáveis, porque vocês estão brincando com fogo. Imagine alguém que vai andar bem à beira do precipício. Ele vai precisar depois se confessar que ele pecou contra o 5º mandamento: não matar, não matar a si mesmo. Não, padre, mas ele não caiu. Sim, mas para que ele foi andar à beira do precipício? Ele poderia ter caído. Ele se aproximou de uma ocasião de perigo para o seu corpo. Da mesma maneira, quando você se aproxima do pecado, que é uma ocasião próxima. Pois bem, quando você então percebe voltemos aqui para o primeiro exemplo, o exemplo lá do rapaz que faz parte daquele grupo do WhatsApp, e ele diz: mas se eu sair, o pessoal ficará chateado, e eu não quero perder aqueles meus amigos. E aí você então, ao invés de obedecer a Deus, para agradar o Senhor, você prefere então agradar os homens. É este o exemplo que Jesus nos dá. Jesus não era um antipático que queria gerar antipatia com os seus cidadãos, com os seus concidadãos, com aqueles entre os quais ele conviveu e cresceu. Não, Jesus não era um antipático, mas aquela não era a vontade do Pai, e ele não iria, para agradar os homens, desagradar a Deus. Então Jesus vai e diz: olha, eu sei que vocês vão dizer para mim: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui o que fizeste lá em Cafarnaum, mas eu não vou fazer. E saibam, esta minha atitude não é única não. Vocês lembram no tempo do profeta Elias, que houve uma seca de 3 anos e 6 meses, que não caiu uma gota d'água do céu, e todo Israel estava passando fome naquela seca, e com certeza os seus interlocutores, os seus ouvintes, afirmavam, aqueciam com a cabeça: lembramo-nos. Pois bem, lembra que o profeta Elias, quando realizou um milagre, realizou não para os filhos de Israel, mas realizou lá para a viúva de Sarepta.
uma pagã. E vocês lembram, no tempo do profeta Eliseu, quantos leprosos existiam em Israel? Pois bem, mas quem foi curado foi um pagão, sírio, Naamã, o sírio. Isto é, Deus nos desmonta, seria um outro aqui ensinamento de aceitar a liberdade de Deus de fazer o que lhe apraz. Deus fez aquilo com a viúva de Sarepta, Deus concedeu aquela graça a Naamã, o sírio. Por quê? Porque Deus assim o quis, e tudo aquilo que Deus quer é bom, mesmo que nós não enxerguemos a sua bondade. Mas voltemos aqui ao ponto sobre o qual eu gostaria de me aprofundar. Jesus então diz: olha, esta é a vontade de Deus, e eu não irei desobedecer. E diz então aqui a palavra, que os nazarenos ficaram furiosos, versículo 28, quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Imagina, o amor se transformou em ódio, a simpatia em profunda antipatia. Nesse instante eles estavam admirados com as belas palavras de nosso Senhor, estavam orgulhosos, nosso concidadão, ele é importante, fez grandes milagres. Mas quando as expectativas são frustradas, quando aquilo que eu gostaria não acontece segundo a minha vontade, todos se levantaram-se e o expulsaram da cidade. Eles não se deram por satisfeitos apenas de expulsá-lo da sinagoga, não deixá-lo mais falar, não, levaram-no até um alto monte, porque queriam espatifá-lo lá embaixo, queriam jogá-lo de lá de cima. Mas como a hora de Jesus não havia ainda chegado, eles isso não conseguiram fazer. Diz aqui a palavra: Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Meus irmãos, esta realidade da obediência a Deus a toda prova, graça esta que precisamos pedir a Deus. Meu Deus, concede-me. E quando você pedir, não peça, você pode pedir, mas não é o principal. Não peça a força para obedecer, a tenacidade, a fortaleza para obedecer. Sim, claro, que tudo está ligado, mas o que é o principal é o amor. Você pode pedir, mas não é o principal. Não peça a força para obedecer, a tenacidade, a fortaleza para obedecer. Sim, claro, que tudo está ligado, mas o que é o principal é o amor. Um amor tão grande a Deus, que eu não quero fazer outra coisa senão a sua vontade. Um amor tão grande a Deus, que mesmo para prejuízo meu, eu quero fazer a vontade dele, e com isso eu me alegro. É por isso que os santos, por mais sofridos que sejam, eles não são tristes, eles não são, perdi a palavra, não são frustrados. Por quê? Porque aquilo que eles estão fazendo é uma necessidade do coração. Se hoje nós celebrássemos, se hoje não fosse domingo, nós estaríamos celebrando São Brás. Pois bem, São Brás morreu por causa de Cristo. Morreu porque amou mais a Cristo do que a sua própria vida. Desejou mais a vontade de Deus e alegrar o coração de Deus do que a salvação do seu próprio corpo, a realização da sua vida aqui neste mundo. É esta realidade, meus santos, que é sobrenatural, que é divina. Eu não estou falando de uma realidade natural. Então, se você ficar apenas com as categorias naturais, tentando isso compreender, você vai achar loucura. Você precisa dizer: meu Deus, por misericórdia, concede-me o teu Espírito para que eu veja. Concede-me a tua luz para que eu veja a verdade desta palavra, para que eu compreenda a beleza desse ensinamento e para que eu ame isso na minha vida, que eu queira também te obedecer e que eu queira te obedecer em todas as coisas, mesmo que para prejuízo da minha vida aqui neste mundo.
para reforçar então esta realidade, nós temos a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Jeremias. Deus escolhe Jeremias, diz aqui, que antes de formar-te no ventre materno eu te conhecia. Ainda quando ele era uma coisinha ali, apenas um óvulo fecundado, já ali Deus o conhecia, o chamava e deu a ele uma missão. Nós já teríamos aqui toda uma pregação a favor da vida e, é óbvio, contra o aborto. Nós poderíamos nos utilizar desse trecho, mas não é sobre isso. Vamos aqui voltar para o nosso ponto. Deus então chamou Jeremias desde o ventre materno. Deus tinha uma missão para ele. E qual era a missão de Jeremias? Não era bolinho não, meus santos. A missão de Jeremias era, ele iria para Israel, evangelizar Israel, repreender Israel pelo seu pecado. A missão de Jeremias era anunciar os castigos de Deus para a conversão de Israel. Então não era algo agradável de se dizer. E quem era Jeremias? Humanamente falando, era a pessoa menos indicada para isso. A missão dele era uma missão bélica quase. Era uma missão intensa, com muitos problemas, angariando muitos inimigos. E Jeremias ele era de personalidade, ele era de temperamento melancólico. Tem aqueles 4 temperamentos, né? O sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Pois bem, o principal, o temperamento que mais se destacava em Jeremias era o quê? Era o melancólico. Ele era uma pessoa dada à arte, porque ele é poeta. Ele tem um livro, e o livro dele é o quê? É um livro de lamentação. As lamentações de Jeremias. A gente ouve durante a Semana Santa as lamentações. Isto é, ele chora. Diante do sofrimento do seu povo, ele chora. Diante do pecado, ele se lamenta. É uma alma sensível. Não é um homem talhado para a guerra. Não é um São Paulo. São Paulo sim, é um colérico. Você dá algo para São Paulo fazer e ele faz. São Paulo é um homem firme. Isaías, quando Deus diz, quem enviarei? Ele levanta, envia-me, Senhor. Eu vou. Isaías. Mas Jeremias não, gente. Jeremias, ele queria servir a Deus no silêncio. Ele queria servir a Deus no escondimento. Ele não queria chamar atenção, muito menos ia anunciar desgraça e castigo, tendo inimizade com os sacerdotes e com os chefes do povo. Mas Deus havia escolhido Jeremias, e ele tentou escapar de um lado, Senhor, não sei falar. Ele tentou escapar do outro, até que Deus disse, olha Jeremias, você vai, eu farei de você, homem, um muro de bronze, e quem vier contra você vai se espatifar. Eu farei de você alguém tão forte que ninguém conseguirá destruir você, desde que você me obedeça. Olha aqui, versículo, Jeremias, capítulo 1, versículo 17. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu vou te mandar dizer. Não tenhas medo, porque ele estava tremendo de medo. Não era aquela missão era de Deus, porque se nós olharmos humanamente, Jeremias não daria conta. Mas, meus irmãos, Deus escolhe o que não é, para confundir aqueles que são. Não é assim que diz a palavra de Deus? Deus escolhe instrumentos débeis para mostrar quão grande Ele é. Então isso deve nos encher de esperança também, nas nossas dificuldades, quando nós nos sentimos pequenininhos diante dos nossos problemas, sabendo que se nós estivermos na obediência a Deus, Deus não nos abandonará e nos dará todas as graças de que precisamos para que cumpramos a nossa missão. Pois Deus diz então, não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles.
Isto é, os inimigos de Jeremias eram grandes. Os inimigos de Jeremias eram fortes, mas Deus diz: se você me obedecer, não precisa do que ter medo, porque você não vai tremer diante deles, mas senão, você vai tremer. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, os sacerdotes e os chefes do povo. Eles farão guerra contra ti. Imagine um homem como Jeremias ouvindo isso. Eles farão guerra contra ti, mas eles não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. E Jeremias obedeceu. Obedeceu, aceitou aquela missão tão difícil de Deus para a sua vida. Meus irmãos, precisamos então, diante dessa liturgia da palavra que nos chama à obediência, precisamos aplicar na nossa vida. Não queira você encontrar uma aplicabilidade tal qual esta aqui apresentada. Não é esta a meta, não é este o objetivo. O objetivo aqui é você pegar o espírito do ensinamento, isto é, a obediência. Jesus obedeceu ao Pai. Jeremias obedeceu a Deus. Isaías obedeceu a Deus. São Pedro obedeceu, São Pedro era um sanguíneo, né? Obedeceu a Deus, independentemente dos seus temperamentos, já que aqui sobre eles estamos falando, independentemente dos seus temperamentos, quando nos deixamos guiar pela graça de Deus, a obra de Deus acontece. Seja você colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático. Seja você um bom falador, um bom pregador, seja você um péssimo pregador, seja você muito inteligente, seja você não tão inteligente assim. Se você, meu santo, for dócil, Deus fará grandes coisas por meio da sua vida. Você será um pai e um bom pai e educará muito bem os seus filhos. Você será uma mãe exemplar. Você será um bom sacerdote, um santo sacerdote. Você será um cristão, uma cristã que dará alegria a Deus. Por quê? Porque você não ficou com os olhos voltados para você, para os seus interesses, mas você esteve com seus olhos voltados para Deus, para os interesses de Deus. Assim fez Jeremias, tirou os olhos da sua pequenez e voltou os olhos para Deus. Assim fez Jesus, não ficou olhando quantos problemas e dificuldades ele começaria a ter, e já ali com os seus concidadãos, ele voltou os seus olhos para o Pai e quis em tudo fazer a vontade de Deus. Que hoje, meus santos, nessa santa liturgia, nós peçamos esta graça. Tenho certeza que todos nós viemos aqui com algumas súplicas no coração, e podemos e devemos a Deus apresentar, mas dentre elas, apresente esta também. Meu Deus, eu quero aprender a fazer a Tua vontade. Eu quero aprender a buscar a Tua vontade. Eu quero aprender a aceitar a Tua vontade na minha vida, assim como Tu fizeste, Jesus, e assim também como o Teu servo Jeremias fez na sua vida. Se você, meu santo, minha santa, com as suas palavras, de alguma maneira, tiver esta súplica no seu coração, você pode entrar na fila da comunhão para receber Jesus. Por quê? Mas por que, Padre? Só se eu tiver esta súplica no meu coração. Porque o que é que você quer ao comungar, se não se transformar em Jesus? Quando a gente comunga, a gente quer se cristificar. A gente quer se unir a Nosso Senhor de tal maneira que a vontade dEle seja nossa e a nossa seja dEle. Para que haja uma comunhão de espírito, para que haja uma comunhão de alma, para que haja uma comunhão de coração. Se você, ao ouvir isso, algo de você se contorce e se rebela, apresente a Deus: meu Deus, eu tenho medo de me entregar a Ti desta maneira. Retira do meu coração este medo, Senhor. O Teu servo Jeremias também teve medo, mas a Tua graça prevaleceu sobre o medo dele. Que a Tua graça, Senhor, prevaleça não apenas sobre os meus medos,
mas tudo aquilo que quer suplantar, abafar e esconder a tua vontade na minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.